Opinião, primeira edição, com transmissão pela rádio ZLZN, Rádio Palmeira FM 102.1 em Manacapuru e Rádio Logos FM 87.9 em Manaus. Poder e Opinião, primeira edição, com transmissão pela rádio ZLZN, Rádio Palmeira FM 102.1 em Manacapuru e Rádio Logos FM 87.9 em Manaus. Jornal Poder e Opinião, primeira edição, com transmissão pela rádio ZLZN, Rádio Palmeira FM 102.1 em Manacapuru e Rádio Logos FM 87.9 em Manaus. Olá para você que nos acompanha nesta manhã de quinta-feira. Muito obrigado por sua audiência. Um ótimo dia para você. Olha, para muita gente já é, inclusive, ponto facultativo, né? A gente percebe o trânsito na cidade de Manaus bem diferente do que a gente viu ontem, por exemplo, né? Ontem caiu uma chuva bem no início da manhã e aí estava difícil o trânsito na cidade de Manaus. Hoje, muito tranquilo para você trafegar aí pelas principais vias, pelo menos. Para mim, que vim lá da Cidade Nova, ali da Zona Norte de Manaus, foi tranquilo. A gente não pode falar porque nesse momento deve estar aí no engarrafamento, que aí, né, é outra realidade. Vamos seguindo aqui com o jornal Poder e Opinião, aqui pela Rádio ZLZN. A gente também está na Rádio Logos FM 87,9 e pela Rádio Palmeira FM 102.1 em Manacapuru. Muito obrigado por sua audiência. Olha, você pode participar conosco pelo 994858526. O diretor já colocou o telefone aí na tela. Você pode baixar também o nosso aplicativo, o aplicativo da Rádio ZLZN, e acompanhar a nossa programação inteira ao vivo, com tranquilidade. E aí eu queria também deixar um outro canal para você, ó. Não deixe de nos acompanhar no YouTube, o @podercom. Se inscreva no nosso canal, ative lá o sininho para ficar por dentro de todo o material que a gente traz para você. E aí é isso, né? O procedimento é se inscrever, ativa o sininho para ser notificado e aí vai lá no nosso canal no YouTube. No Instagram estamos no @poder_com. O Poder e Opinião, ele é um programa que ele traz as principais informações no âmbito da política, só que a gente traz para cá com os nossos especialistas, os nossos comentaristas. Já estão aqui o professor Ademir Ramos, o Brian Douzani, também o Pedro Batista, equipe completa. Eu sou o Cadu Pessoa e a gente vai ficar com você até as 9 da manhã. Vamos seguindo com os destaques do dia. Jornal Poder e Opinião, só aqui na Rádio ZLZN. Olha só, o governo federal ameaça produtores rurais e pecuaristas no sul do Amazonas. Lula decide aumentar a lista de convidados para a viagem à China. Após fala de Datena, o deputado federal Guilherme Boulos, ele reafirma que seu vice vai sim ser do PT. A Câmara Municipal de Manaus aprovou a audiência pública que vai debater a efetivação da presença de mediadores para pessoas com deficiência nas escolas municipais de Manaus. Após 2 semanas da visita do presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Geraldo Alckmin, aqui a Manaus, ainda não há indícios para a nomeação de um novo superintendente para a SUFRAMA. Esses são os nossos destaques. O jornal Poder e Opinião já está no ar. Poder e Opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. Diretor, temos aí os principais jornais
e sites do país, portais, para a gente trazer aí o que é informação, o que é destaque na imprensa. Folha de São Paulo, homem mata 4 crianças em creche de Santa Catarina. A gente segue com as outras capas, tem aí destaque para essa informação, essa notícia impactou não só aqui o nosso país, mas também lá fora, uma barbárie, viu? Que inclusive está aí, ó, o estado de São Paulo trazendo a barbárie vai à escola. Vamos seguindo aqui, mostrando também os outros destaques. A gente tem, o diretor colocou a Folha de São Paulo, o estado de São Paulo. Agora vamos para o Globo. Por que tantos ataques? Massacre de crianças em Blumenau provoca choque e debate sobre segundos atos de terror nas escolas, seguidos, na verdade. Porque a gente teve, há menos de 2 semanas, né? Uma semana atrás, a gente teve um outro ataque também que acabou, aquele aluno acabou matando aquela professora. Vamos lá, seguindo o Globo, os primeiros destaques, todos eles são a respeito desse massacre ali em Santa Catarina. Vamos lá para o G1. Governo pede retirada de projeto de Bolsonaro que isenta militares de punição. Agora sim, um pouco no âmbito da política, o G1 nacional. Vamos seguindo com os destaques. CNN, Macron pede a Xi Jinping que interceda com a Rússia sobre a guerra na Ucrânia. É um destaque internacional, o presidente da Rússia, o presidente da França, em visita ao presidente da China, falando um pouco sobre esse conflito. Aí tem outros destaques ali no âmbito da política, a gente tem ali, inclusive, a respeito do judiciário, ali, o Lula assina decreto de obrigatoriedade, aposentadoria, né? Isso, aposentadoria de Lewandowski no STF. Isso. Ali tem sobre o Bolsonaro também, Gazeta do Povo. O depoimento dele ontem na Polícia resultado, Federal. Né? Isso. Gazeta do Povo, tem ali as pílulas, ali, ó, Bolsonaro depõe sobre joias, crianças morrem em ataque em creche em Blumenau. Aí tem também o processo que pode tornar Bolsonaro inelegível, foi turbinado e andou a jato no TSE. Vamos lá para os destaques do Poder.com. Você pode acessar o Poder.com, muito fácil. Já falei que está nas redes sociais, a gente está também no YouTube, no Instagram, a gente está em todas as plataformas. Wilson Lima chama a atenção quanto à ação do governo federal aqui no sul do Amazonas. A punição não pode ser a regra, tem que ser exceção. A gente vai trazer, inclusive, esse assunto para cá, para o Poder e Opinião. Inclusive, o assunto que a gente começa agora. Vamos lá, começando a nossa rodada de debate aqui, falando que ontem venceu o prazo, dado aí pelo IBAMA, a produtores rurais e pecuaristas no sul do Amazonas, para que se regularizem, corrijam, prestem esclarecimentos ou apresentem documentos comprovando a legalidade da propriedade rural e da área de pastagem de animais, sob pena de crime de desobediência. A ameaça é do confisco por parte do órgão vinculado ao governo Lula de cerca de 500 mil cabeças de gado que estão em uma área nos municípios de Canutama, Apuí, Humaitá, Lábrea e Manicoré. Inclusive, em um vídeo publicado nas redes sociais no último dia 31, em Porto Velho, Rondônia, por um homem que é um produtor rural. Ali ele é muito conhecido nessa região sul do Amazonas como Dário do agronegócio. Ele, inclusive, afirma que operações já ocorrem antes desse prazo dado pelo IBAMA e que houve a apreensão de 2.400 cabeças de gado. Vou dar um bom dia aqui para os meus colegas, o professor Ademir Ramos, Brian e também para o Pedro. Bom dia, professor. O professor está no Zap aí, professor. Estava olhando aqui os artigos, né, que o professor escreve. Queria agradecer aqui ao Jack, o cartunista, que fez um cartoon para minha matéria gratuitamente. Quer dizer, eu estou todo endividado com o Jack, eu vou passar com ele lá, dar um abraço dele.
Muito bom. E jaraquiticado. Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Nós estamos aqui numa quinta-feira santa. Estão vivendo a paixão do J. Cristo, nosso libertador, a dor, a paixão, mas temos esperança na ressurreição. Viva Madalena, a nossa apóstola, e estamos aqui para celebrar a vida, o amor e, sobretudo, a esperança. Eu quero saudar os meus companheiros de bancada e particularmente você, desejando aos meus companheiros e a todos que nos ouvem e participam desta rede de comunicação, nosso café filosófico e da política, Feliz Páscoa. Quer que eu comente direto ou vai fazer bom dia? Bom dia, bom dia o Brian, né? Vamos fazer que nós estamos em clima de... Dá o bom dia, o Brian, o Pedro. Como o Pedro é Aí depois a gente inicia a roda de conversa. Como o Pedro é uma pessoa de fé e temente a Deus, esse é o momento que nós temos, que nós chamamos de o forte da liturgia cristã. Todo mundo é o forte da liturgia cristã. Tá? Então é importante a gente fazer uma imersão nesta realidade. As igrejas cristãs têm o dever moral e a obrigação de chamar os seus fiéis para uma reflexão sobre o mundo, sobre a paixão, sobre o amor e sobre a esperança. É quebrando com essa visão do ódio, essa visão de perseguição, que a gente possa celebrar, sem dúvida alguma, o amor que reina em nossos corações e a paixão que nos aproxima, né? Assim como, sobretudo, a ressurreição, né, Pedro? Exatamente. Bom dia a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Um bom dia para toda a bancada aqui, para o Brian, professor, Cadu, o Elton, né? Então toda a equipe que está nos acompanhando, e é isso mesmo, né? A Páscoa, refletindo sobre isso, estou escrevendo um texto, professor, ótimo, que trata que a Páscoa é o dia em que nós devemos dar o que temos de melhor. E isso é um ensinamento a partir da observância. Deus deu o seu melhor, seu único filho, por nós, e o filho deu o que tinha de melhor na situação, que é a sua vida, para que nós pudéssemos ter a salvação. E isso representa que nós devemos dar sempre ao nosso próximo, como estão falando, o melhor possível, né? Acho que se todo mundo, junto com os outros, de forma a comungar sempre do melhor dos outros, naturalmente o mundo será melhor, né? A quem errou, o perdão, o pai é o órfão, e a quem está doente, a cura, que nós sejamos um pouquinho da melhora do mundo, porque o mundo, sem essa reflexão, caminha para um lugar muito obscuro, mas vale a pena ainda crer e vale a pena ainda morar nessa casa da verdade, que é, no caso, a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia, professor Pedro, Cadu, nosso diretor, nossa produção. Cumprimentar todos que estão nos assistindo. Gostaria de lembrar que a Páscoa é a data mais importante do cristianismo, né? A Páscoa é a demonstração do sacrifício, né, do Filho de Deus, que por amor se entregou por pecadores, né? O apóstolo Paulo fala que Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores, né? Então, Cristo fez por nós o que nós jamais poderíamos fazer, porque nascemos em pecado. Essa é a premissa central do cristianismo, o sacrifício substitutivo de Cristo, né? É um amor incalculável, imensurável, indescritível. Isso é a morte de Cristo, né? Que se entregou, e ele não precisava ter se entregado, né? É justamente por isso que é a graça, né, professor? O significado central da graça, que é o favor imerecido. É quando você presenteia alguém que não merece ser presenteado. E isso só Deus faz, né? Só Deus faz, porque nós, carnais, humanos, pecadores, gostamos de dar na mesma moeda muitas vezes, né? Jamais viramos a nossa própria face, e Jesus veio nos ensinar a maior mensagem de todas, que é o amor
que é o perdão, e dá o caminho para nos conectarmos novamente com Deus, né? Esse é o resumo do Evangelho, o resumo do cristianismo, e é, sem dúvida, a mensagem mais importante da história da humanidade. E é sempre bom lembrar disso, nessa data tão especial. Exatamente. Olha só, inclusive o professor falou sobre liturgia, o calendário da Igreja Católica. Isso. O calendário da liturgia tem como os principais ciclos da Páscoa e o de Natal. Os outros dois são ciclos do tempo comum, né? Tempo comum. Então é uma festa para o cristão mesmo, é o ápice, né? É o momento em que o ciclo da Páscoa é o momento da ressurreição, né, de Jesus Cristo. Cadu, só para aproveitar e já botar uma pimentinha no café aí, né? Lá vem ele, lá vem ele. Nós falamos sobre amor, citamos amor na Páscoa, mas não é aquele amor que você está pensando, não, tá? Esse amor não é o que trata de picanha, esse amor trata do corpo mesmo, de fato, corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Só para a gente refletir assim, Cadu, não é aquele amor que só está na narrativa. Nós estamos falando aqui sobre a entrega. questão do momento litúrgico forte da Páscoa. É só informar aos nossos ouvintes que nós temos uma ciência, que é a teologia. Quer dizer, na verdade, nós temos a teologia, nós temos a exegese, nós temos todo um currículo de ensino da ciência teológica sobre esta matéria. Então, não pode ser assim, esses letristas, esses fundamentalistas que pegam a Bíblia e começam a falar, como se fosse o iluminado. Não é assim, não. Nós temos horas e horas de estudo sobre a matéria. E algumas categorias são importantes para a reflexão. Olha, Pedro, aqui mesmo entre nós tivemos discursos muito interessantes. Por exemplo, o Brian falou da graça. A graça é a leitura agostiniana, que é uma das obras bonitas do Santo Agostinho, quando ele fala da ressurreição, né? Fala do pertencimento da ressurreição. E eu tenho profundo carinho, mas eu no campo da teologia, eu sou muito mais tomista do que agostiniano. E é isso que nós estamos trabalhando aqui. E algumas categorias nós fomos assimilando, inclusive na Igreja Católica nós temos uma doutrina que é o Vaticano II, de 62 para cá. Papa e algumas, Pio, né? o Papa João XXIII. Isso. Então nós temos o quê? Nós temos algumas categorias que são importantes. Por exemplo, encarnação. Olha só, categorias, encarnação. O Cristo tornou-se homem e encarnou entre nós. Olha só a carga como é forte, né? Aquele que encarnou entre nós. No campo da cultura, o Adigente, no Vaticano II, fala de enculturação, Pedro. Enculturação é uma categoria tão profunda porque é aquele que se torna um entre eles, da cultura. Veja o valor da cultura nesse campo da religião. Que a religião só se torna vida quando é enculturada. Se ela não for enculturada, ela é simplesmente um verniz. E o grande tema que nos discute, qual é? É esse: Pai, por que me abandonaste? Esta é a grande chave de leitura deste momento, da dor, da paixão e da esperança do mundo escatológico, né, onde sonhamos com uma morada. Programa Um Novo Dia. Podia colocar o professor, né, para apresentar. Já podemos ir também fazer esse programa, né? Vamos fazer uma breve pausa, daqui a pouco a gente continua com o Poder e Opinião. Poder e Opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. No Vitória tem variedade.
estamos de volta com o Jornal Poder e Opinião aqui pela Rádio ZLZN, pela Logos FM, Rádio Palmeira FM Manacapuru. Olha, queria trazer uma informação legal pra gente. A gente está aí no feriado da Semana Santa e aí o Feirão do Pescado da ADS, Agência de Desenvolvimento, continua hoje e amanhã em 3 pontos diferentes de Manaus, viu? A gente tem nessa quinta-feira das 7h30 às 6h30 da tarde e também amanhã das 7h30 ao meio-dia, viu? Tem no estacionamento da Arena Amadeu Teixeira, fica mais próximo para o senhor, aqui no Centro Cultural Povos da Amazônia, professor. Bem pertinho aqui de onde a gente está, zona sul de Manaus. E tem no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vinolha, que fica ali na Cidade Nova, zona norte de Manaus. E, portanto, aí os 3 pontos do feirão da ADS, a gente trazendo essa informação para você. Vamos lá agora para o nosso tema de hoje. A gente falou sobre uma denúncia de um produtor rural, disse que lá no sul do Amazonas o IBAMA já fez a operação. Ele disse nesse vídeo que foi a PRF e também a Polícia Federal ajudando o IBAMA e confiscaram 2,4 mil cabeças de gado. Isso não está confirmado, viu, gente? Foi um vídeo que esse homem gravou. O nome dele é Dário do Agronegócio e o que tem de concreto é uma notificação do IBAMA para que esses produtores rurais, em 5 dias, se regularizem. E aí há ali, naquela região que compreende Humaitá, Manicoré, Apuí, Canutama, há 500 mil cabeças de gado. Então, todos esses pecuaristas e produtores rurais estariam ameaçados, né, de terem esse gado apreendido. E aí a gente tem toda uma movimentação do governador do Amazonas, o Wilson Lima, que inclusive disse que já conversou com o Padilha. A gente começa então com o Pedro. Professor Ademir Ramos, né? A gente tem aqui a câmera, né? Ainda vai dar uma posicionada no Pedro aqui. Eu quero começar. Olha, é um tema bastante espinhoso, mas eu vou prestar informação primeiro para vocês entenderem. O jornal Estado de São Paulo, chamado Estadão, vem fazendo matérias de investigação muito pertinentes. Primeiro sobre esse ministro Juscelino Filho, esse que tem uma singularidade com o general Figueiredo. Prefere o cheiro do cavalo que o cheiro do povo, que é o ministro de Comunicações do governo Lula. Esse tem usado a máquina do Estado para beneficiar os seus cavalos e a sua família, empregando Deus e o mundo, o seu cuidador de cavalo, o seu sogro, etc. E seu Aras todo. Com todo respeito aos cavalos que eu tenho, meu pai admirava muito. E é bonito. E foi absolvido pelo chefe já também, né? Não, absolvido. Veio ele com ele. Então, são as matérias investigativas que é bom a gente ver, que não se vê mais nos grandes jornais, né? Só se vê, como é que se diz na linguagem de você? É copiar e colar. Copiar e colar. Publicadores de release, né? Não, o Estadão está fazendo matéria de qualidade. Está pesquisando sobre a prática desse ministro, já denunciou diversas vezes, fez denúncia e matéria investigativa sobre a questão das joias árabes do Bolsonaro, que inclusive resultou na Polícia Federal ontem, aquela organização criminosa, mais de 10 atores foram ouvidos, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. E, por último, vamos abordar que é a matéria de hoje. Dia 31, o Estadão publicou matéria de capa. A matéria de capa do Estadão fala dessa grilagem digital. Grilagem digital, dia 31 de março. Vocês podem conferir aí nos meios na pesquisa de vocês. Dia 31 de março, o Estadão, matéria de capa, denuncia grilagem digital na Amazônia. Tá? E no dia 4, agora, dia 4 foi antes de ontem, né? A crítica reproduziu aqui e imediatamente os parlamentares saíram em defesa desses invasores. Esses são invasores, esses são grileiros, tá? Da Amazônia, inclusive o governador. O governador não está inteirado do que está ocorrendo. Ele deveria se inteirar primeiro mas como se sabe, o Estado é o comitê da burguesia, o Estado é o comitê dos exploradores. Então, o que aconteceu? Imediatamente vem parlamentares, vem um governador, vem a Federação do Amazonas, do agronegócio. Agronegócio. Do agronegócio.
negócio pecuarista em favor dos pecuaristas. Esses não são pecuaristas, são grileiros. Vou explicar como é que acontece. Então, está claro isso para vocês entenderem em casa, que a questão é espinhosa. Estadão, matéria de capa, no dia 31, a crítica no dia 4. Não, publicou aqui a ressonância da matéria local. Do que se trata? Vem daquele imbróglio ainda do Código Florestal, do Código Florestal, que foi aprovado, e em 2012 o Código Florestal criou o quê? Criou aquele Cadastro Ambiental Rural, chamado CAR. Tá? O CAR é regido pelo Sistema Florestal brasileiro, que era ligado ao IBAMA, para vocês entenderem. O CAR é obrigatório. O que é o CAR? Determinado fazendeiro contrata uma empresa através de drone, e é digital, faz uma investigação naquela área e ele afirma em juízo de que aquela área é dele. Ele entra em terra indígena, ou às vezes em terra da União, é isso que o Estadão está denunciando. No caso do sul da Amazônia, esses grileiros, que são paranaenses, que são mato-grossenses, que vêm do estado do Pará também, pela pressão que vem do Pará. Então, eles contratam uma empresa que tem todo esse mapa de georreferenciamento, contrata essa empresa e afirmam que aquela terra é dele. Porque isso é autodeclaratório. O CAR é autodeclaratório. Aí é complicado. E vai correr em juízo. Isso não é ilegal, isso é legal. Onde é que está a ilegalidade? É que ele está invadindo a área da União e dizendo que é dele. Em Roraima, está invadindo a área indígena, Pirititi, dizendo que é dele. E aí o processo corre, enquanto o Estado demora para contestar, que tem que cruzar os dados, ele inclusive pode buscar financiamento para aquela área e pode vender aquela área como se fosse dele, porque você está registrado como CAR. CAR significa Cadastro Ambiental Rural. E ele que deveria prestar todas as informações. O embaraço continuou a partir do governo Bolsonaro, porque em 2012 foi criado o CAR, aí vem todo esse processo que está fundamentado lá no Código Florestal, e o CAR era gerenciado pelo Sistema Florestal brasileiro. A partir do governo Bolsonaro, com a pressão do agronegócio, o CAR saiu o sistema de floresta brasileiro, de proteção da floresta brasileira, saiu do IBAMA e foi para a agricultura. E aí relativizou tudo. Tereza Cristina. A Tereza Cristina relativizou tudo. E em relativizar isso, favoreceu o avanço da grilagem digital na Amazônia. A Amazônia é o grande filé. E aí está dando esse embaraço. Essa área do sul do Amazonas são um bando de picaretas que tem ressonância na Assembleia Legislativa do Estado. Toda a Assembleia se levantou em favor, nem procuraram saber, nem procuraram se instruir do que se trata. Saíram em defesa cega. O próprio governador deveria consultar o IPAAN para tomar conhecimento da matéria. O IPAAN sabe do que se trata, na verdade, porque agora o governo cruzou os dados. Então, e qual foi a conclusão? Que 5.000 cabeças de gado, a pata do boi hoje é o avanço da grilagem, do desmatamento e da invasão na Amazônia. Joga-se o boi e depois eles vão tentar regularizar a terra lá, que é a invasão em terra da União. Esta é a matéria que está em discussão aqui. E essas 5.000 cabeças de gado já estão... 500 mil, professor. São 500 mil cabeças de gado estão em terra da União. Veja a tática deles. Eles têm, primeiro, eles contratam uma grande empresa, inclusive tem empresa no Amazonas especializada nisso, contratam uma grande empresa com equipamentos de drone, identifica a área que quer, expande aquela área, a área da União, ou área indígena, ou área sobreposta, que nós temos no Amazonas. Se você perguntar para o governador hoje
Governador, qual a extensão de terra que o senhor tem para investir no Amazonas? Não tem, porque você tem área indígena sobreposta sobre área de parque nacional e vice-versa. E eles estão exatamente fazendo isso, essa sobreposição em cima de área. Esses fazendeiros não, eles são picaretas, são invasores e são devastadores da Amazônia que estão transformando a Amazônia em especulação. Esta é a matéria que está em discussão, que a Assembleia Legislativa do Estado deveria chamar os especialistas. Chama o IPAAM para falar, chama o IBAMA para falar, chama os técnicos de georreferenciamento para falar e depois você chega a uma conclusão. Não, imediatamente, inclusive chegando a dizer que o Parlamento do Amazonas só cuida da Zona Franca de Manaus, não cuida deles, né? E eles estão correndo risco, se esse sul do Amazonas, empresários abandonarem, os deputados estão correndo risco de perder a eleição. Olha, palavras que estão lá registradas na disputa retórica que foi levada na segunda-feira passada na Assembleia Legislativa do Estado. É um problema sério que envolve questão da terra do Amazonas, devastação, grilagem e crime. Legalidade versus ilegalidade. O que foi que o IBAMA fez? O IBAMA, por sua vez, deu 5 dias, eu acho sacanagem também. Aqui que eu acho que a porca torce o rabo. Você dá 5 dias para retirar 500 mil cabeças de gado de uma área invadida em terra da União, isso aí é demais. Precisa repensar isso e ver como fazer. Agora dá 5 dias, e esses 5 dias eu acho que vai vencer agora, no sábado ou domingo. Já venceu. São 500 mil cabeças de gado. Como é que vai tirar 500 mil cabeças de gado em 5 dias? É impossível. Por outro lado, esses invasores e grileiros não podem ficar impunes. Tem que ser punido, porque eles usaram de má fé e o Estado demorou, porque o Estado não tem um corpo técnico rápido e agora que cruzou os dados, identificou o problema. E esse avanço do drone é muito importante, né? A própria Embrapa também está usando o drone, os pesquisadores da Embrapa agora estão usando o drone para fazer esse levantamento sensorial da Amazônia, em termos de pesquisa, graças ao meio, que é a tecnologia, a ciência da informação, que favorece esse controle. Só para trazer aqui uma informação que eu acho que é importante, né? Inclusive o professor falou a respeito do Wilson Lima, tem a declaração no nosso material, você pode ler lá no poder.com, uma matéria que vem com a declaração do governador Wilson Lima. Ele foi questionado a respeito disso. O governador diz que é a favor de fazer um zoneamento ecológico ali naquela área. O que seria zoneamento? Já existe o zoneamento explica, né? Ele diz que é dividir ali o que é área de produção, o que ali é reserva. Só concluindo, já existe. A Amazônia tem especificidade por aquela área lá porque o sul do Amazonas envolve Humaitá, envolve Manicoré, Canutama, região do Madeira, Canutama, Apuí, aquela região lá. Essa região, são 5 municípios, me parece. Então, é o sul do Amazonas. E aí o que acontece? Eles colocam o gado em terra da União. O gado não é abatido em terra do Amazonas, não paga imposto do Amazonas e o gado vai para o frigorífico de Rondônia. É uma marginalidade, é uma terra sem lei o sul do Amazonas, por isso a devastação impera ali. O governador deveria ouvir os seus conselheiros, ouvir o IBAMA e, inclusive, chamar a racionalidade junto com o governo. Porque tudo mudou. Que agora não é mais controlado pelo Ministério da Agricultura, passou a ser controlado pelo IBAMA, o Sistema Florestal Brasileiro. E é essa que está dando atenção e não está esse novo reordenamento requer um novo pensar, uma nova postura. Então, exatamente isso. Então, a discussão é a legalidade que impera naquela região do sul do Amazonas, que é a maior área de devastação que nós temos aqui em nosso estado. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma breve pausa, daqui a pouco a gente volta ainda para ouvir a opinião também do Brian e do Pedro a respeito desse assunto e outros mais. É um instante só.
volta com o Jornal Poder e Opinião aqui pela Rádio ZLZN. Muito obrigado por sua audiência. Você que nos ouve também pelo imediato. Olha, a gente está discutindo aqui a respeito da possível apreensão de cabeças de gado no sul do Amazonas. O professor já falou aqui sobre a opinião dele. A gente está também com o Brian Douzani e o Pedro Batista. E aí eu queria lançar uma pergunta, né? A gente tem aqui, inclusive... essa é uma discussão que ela não é nova, né? Não sei quem vai responder para a gente aqui, mas aqui na nossa região a gente sempre aborda uma questão, né? Preservar, enfim, cuidar da questão da característica que é da região ou desenvolver. A gente tem sempre essa pergunta quando o assunto, por exemplo, é mineração, né? Quando o assunto também é esse que a gente está trazendo aí, é a pecuária, né, a produção rural, enfim. E aí, talvez, aí, com essa ótica, né, muitos... o Cabo Maciel se manifestou, deputado Adjuto Afonso também se manifestou na Assembleia, o governador Wilson Lima também se manifestou preocupado, disse que o IBAMA deveria sentar e conversar com os produtores rurais, pecuaristas, enfim. E aí, por outro lado, também tem esse empresário que ele reclama, né, que é difícil, né, você fazer qualquer coisa para cá, enfim, porque a questão ambiental sempre sendo colocada à frente. Quando a gente fala de questão ambiental, a gente já vê por aí, porque o IBAMA que está encabeçando toda essa atenção. E aí eu queria perguntar aí para o meu amigo Pedro, né, também para o Brian, né, como é que vocês veem essa questão, né? Aqui o Amazonas tem potencial para desenvolvimento, e aí esse tipo de ideologia está atrapalhando ou deve ser assim? Olha, Cadu, a gente tem historicamente um problema sério com estar na Amazônia e ser Amazônia. Por quê? Porque fora de quem mora aqui, preservar a Amazônia é lindo, né? O mundo inteiro fala, não, nós devemos preservar a Amazônia, mas se importam mais com as árvores, que devem ter importância sim, mas poucos se importam com a vida do amazonense, né? Do amazônida, do caboclo que vive aqui, embora nós, como manauaras, temos uma posição geográfica e econômica privilegiada em relação aos outros 61 municípios do nosso estado, né? A vida do caboclo é totalmente diferente do que a gente vive aqui, né? Enfim, horas e horas a remo, infraestrutura horrível. E subida e descida dos rios. Exatamente. Há muitos lugares sem energia elétrica, coisas básicas que na vida de qualquer pessoa que está nos vendo, está nos assistindo a partir da internet do sul do país, do sudeste, não conseguem imaginar, né, essa realidade. Pedro, eu recebi essa semana um grupo de índios lá do Alto Rio Trombetas, na região de Nhamundá, são riscarianos. Eu tenho profunda admiração pelo chefe Manuel, que é um elegante, ele anda com uma marcha, é bonito ele, elegante, liderança, autoridade. Ele veio a Manaus com várias reuniões aqui na FUNAI, na Fundação dos Povos Indígenas. Por quê? Ele precisava de um barco, ele está reivindicando um barco para transportar o quê? A castanha do Pará, que eles produzem muito essa época lá, para trazer ou para Nhamundá ou para Parintins. E não consegue. E ele chamou a atenção e as aldeias deles estão na escuridão. Não tem saúde, não tem educação e não tem barco para poder transportar. Isso, coisa concreta. Sim. Se alguém quiser ajudar, entre em contato com a FUNAI, fala com o João Gomes da FUNAI, compositor lá do Boi Caprichoso. Isso aí, se você passar de barco nas comunidades, você passar a partir das 6 da noite, a única luz que eles têm é da lua. Então isso é uma coisa concreta. E é uma lua por cada semana, né? O riscariano lá do Alto Rio Trombetas. E aí, continuando, dando prosseguimento à minha análise, a partir dessa realidade, Cadu, e você... Nosso espectador aqui, não é preciso que a gente entenda. Temos um problema complexo para resolver, não é fácil,
né? Eu acho que é interessante a matéria do Estadão, tem que sim haver investigação, a gente precisa esclarecer, ninguém pode chegar na Amazônia, cortar um pedacinho dela e dizer é meu, por exemplo. Ok, é preciso dizer também que o Estado falha, porque se a Amazônia está vulnerável desse jeito para que qualquer tiozinho venha e tome um pedaço para fazer uma fazenda, o que impede, por exemplo, daqui a pouco um país, ainda mais um boliviano, por exemplo, que esse governo historicamente gosta de dar as nossas coisas para ele, dá um pedaço da Amazônia, né, para eles sem problema. Então, assim, essa é a primeira coisa, a vulnerabilidade. A segunda coisa, há quanto tempo eles estão de forma irregular lá? Todas as áreas fundiárias próximas, elas estão regulares? Qual é o espaço que foi cedido? Que estudo foi apresentado? E a gente precisa ter esse parâmetro, né? Nesse ponto eu vou ficar com um documento que vocês podem observar na internet, está aí também. Ele é datado do dia 30 de março, que foi a Carta de Humaitá, onde os signatários são ela leva o nome de Carta de Humaitá, mas os signatários são os prefeitos da região ali, né? Apuí, Manicoré, Lábrea e Humaitá, claro, né? Então, assim, veja só você, havia uma reunião para tratar do assunto pelo próprio IBAMA. Acredita quem faltou na reunião, Cadu? Superintendente do IBAMA no Amazonas. Que beleza, entendeu? Então, tipo assim, a partir dessa reunião marcada pelo IBAMA, que o próprio superintendente do IBAMA não vai para tratar sobre esse assunto, expõe a seriedade não só da vulnerabilidade, não só da possível prática ilegal da grilagem e dessas coisas, ok. Mas para lá, que compromisso mais importante... Essa carta resulta depois da notificação, né, Pedro? Dia 30. Pois é, a notificação foi antes. Ok, mas havia uma reunião para tratar desse assunto. É verdade. E ele não foi, né? E não apresentou justificativa plausível para isso. Veja bem, então a gente tem uma confusão de parte a parte. A gente tem o líder ali que está representando o IBAMA, que marca uma reunião para tratar desse assunto, para discutir e debater a melhor forma. Afinal de contas, pessoal, vamos lá. Um complexo de fazendas, e aí não é uma fazenda só, né? A gente está falando de várias fazendas. São mais de 323 fazendas na ilegalidade. 500 mil cabeças de gado. A gente tem duas opções. Vamos retirar tudo isso, ou a gente vai achar um meio para tentar regularizar. Não encontramos um meio para regularizar? Ok, eles vão precisar retirar, bater, sei lá o que vão fazer. Mas quando você marca para discutir sobre esse assunto e não vai, e depois você mesmo notifica que 5 dias eles têm que retirar, que tipo de diálogo houve? Que tipo de procurar entender a complexidade da situação houve? Então a gente tem um problema de parte a parte. Eu não quero aqui dizer que... porque como a situação é complexa, eu não conheço ela a fundo, né? Então eu não quero dizer que não... de fato são bandidos que estão grilando, ou não, são pessoas coitadinhas que estão criando o seu gado. Eu não tenho essa profundidade para dizer quem é quem, mas uma coisa a gente precisa entender. Elas estão em áreas do Estado, esses animais são abatidos e comercializados para o Estado, deixam imposto. Isso aí é uma coisa legal para a gente entender, né? Afinal de contas, se eles estão na Federação Amazonas, eles precisam também deixar os recursos dessa atividade. Isso é uma coisa, né? Agora, veja bem, e aí eu finalizo isso. O que mais chama a atenção para mim é exatamente essa questão. Olha, os prefeitos da região, eles estão preocupados, porque diferente de Manaus, que tem aí uma renda muito maior em relação aos outros municípios, porque a gente tem a sede da Suframa aqui, enfim, toda essa questão do orçamento da nossa cidade,
grande parte desses municípios, eles não têm outras atividades. E aí, ok, você vai punir o grandão, que tem, por exemplo, tantas mil cabeças de gado, ele vai abater, vender, sair fora e negociar o terreno em outra área, por exemplo, e aí a vida dele vai seguir. O que vai acontecer com o seu Zé, lá de Manicoré, né? O seu João, que presta serviço, vende a quentinha para os trabalhadores da fazenda, por exemplo? Esse tipo de coisa precisa ser muito ajustado, Cadu. Senão, a nível de querer ser honestão e querer ser muito bom, você pune gente muito que assim, eu acho interessante que a gente tem que ter as normas todas, mas veja bem, eu não encontro essa rigorosidade com os bandidos do MST, né? Não há esse tipo de condução, não. Vocês têm que, de um jeito ou de outro, sair daqui em 5 dias. Há uma negociação com eles em grande parte dos casos. A gente viu na fazenda, na própria fazenda da empresa que apoiou e fez o L, né, a Suzano, a gente viu que houve uma negociação. Feito isso, para não perder a piada, eu acho que eu estou imaginando da onde ele vai tirar a picanha, Cadu, depois dessa. 500 mil cabeças de gado, vai sair um bolsa picanha aí já. Agora, olha só, até dando a deixa aqui para o Brian, isso aí que o Pedro falou é uma realidade. Aqui em Presidente Figueiredo, região metropolitana aqui de Manaus, para você que é de fora, fica aqui a 107 quilômetros de Manaus, tem a Jaioro, né? A Jaioro ali faz ali a coleta ali do Guaraná, né? Do Guaraná, ali a produção. Aquilo emprega muita gente. Praticamente, eu acredito que deve ser a única indústria ali de grande porte, né? Não sei se ainda está lá em Figueiredo, né? E ali, a gente viu, inclusive, a gente tem propriedade lá a gente tem um sítio, né? Minha família lá em Presidente Figueiredo. Não, aquilo é um latifúndio, segundo as más línguas. E aí a gente sempre está em Figueiredo e a gente vê ali a movimentação da cidade por conta da Jaioro. E aí, ó, uma movimentação por conta aqui da Zona Franca afetou ali a vida, né, de muita gente. Então, isso aí que o Pedro falou deve ser uma preocupação fundamental para todo mundo também, os empregos, né, o desenvolvimento dessas populações mas também do interior do estado, né, que muitas vezes é a única coisa que não é colocada em discussão. Cadu, é importante deixar bem claro também, porque vocês estão passando uma imagem que a Zona Franca só beneficia a questão urbana. Não é verdade. A Zona Franca, o recurso que é aplicado, que é gerado aqui, no caso quase 28 bilhões de dólares, isso resulta em recurso público, em políticas públicas. 17, isso é um conselho que o finado senador Jefferson Pérez me chamava a atenção quando criticava a Zona Franca de Manaus. Ele dizia assim para mim: segue o dinheiro, Ademir, segue o dinheiro. Significa o quê? Quem é que executa as políticas públicas no Estado? Quem é que capta o recurso da Zona Franca de Manaus? É a prefeitura e o governo. Então, o governo do Estado capta o quê? O orçamento do Estado, 17 bi. Então, como é que o governo do Estado transforma isso em políticas públicas para beneficiar o interior do Estado? Quer dizer, não podemos alimentar essa deixa de que a Zona Franca só sustenta o perímetro urbano. Não. Por exemplo, a Jaioro se beneficia com a questão do líquido da produção do Guaraná, que é vendido para o polo industrial de Manaus. Tá? Por outro lado, também é importante, eu acho que a gente deveria... Esse tema é muito bom, sim, porque nos permite discutir uma política de desenvolvimento para o Estado do Amazonas. E só para lembrar... Cadê o zoneamento, seu governador? Cadê o zoneamento econômico? Só para lembrar... E os deputados estão cobrando lá na casa. Cadê o Paulderney? Agora é competência do Paulderney. O Paulderney, cadê o zoneamento? Por que não manda? Por que não manda exatamente para a Assembleia para discutir? Porque é lá que vai se discutir a questão e aprovar o zoneamento socioeconômico do Amazonas de acordo com a vocação do Estado. O próprio Arthur Neto, né, ex-prefeito, já foi senador, enfim, já foi da bancada aqui do nosso Estado. Ele escreve, inclusive, nas redes sociais dele, lá uma carta aberta a Simone Tebet, né? E ele fala um pouco sobre a Zona Franca. Ele diz aqui o seguinte, ó, que o polo industrial recebe apenas 8% dos incentivos fiscais totais, né? Que grande parte, né, o polo industrial de Manaus, ele beneficia mais a União,
Né? Não, mas isso e aí ele está fazendo... se dá pelos impostos, né? Tá fazendo E só para lembrar, Cadu, um minutinho para não tomar mais o tempo do Brian, que precisa falar ainda. Ele vai falar muito hoje. Uma coisa que a gente precisa entender. Preocupados com a Amazônia, né? O órgão, para que você entenda, preocupado com a Amazônia, nós estamos há praticamente 100 dias, pela primeira vez na história, e aí de forma trágica para o nosso estado, sem uma superintendência para a Zona Franca. Talvez para você, mas é só um cargo. Mas veja bem, uma nomeação, ela dita as regras de atuação de determinada situação e também dão estabilidade para os empresários fazerem maiores investimentos e aumentar esse bolo de 28 bi, enfim, que teve faturamento... Assim como a Zona Franca, são 52 e ainda tem autarquias os que estão descobertos. Né? Não, estão descobertos aqui. A FUNAI está sem direção, a FUNASA está sem direção. A própria SUFRAMA não tem superintendente. A SUFRAMA não tem superintendente. Está descoberto aqui. E é nesse ponto que eu falo, né, que a gente não pode criar uma cortina de fumaça aí para dizer que está defendendo a Amazônia, quando um modelo que já se provou perfeito ao longo do... Perfeito não, que tem todos os modelos têm os seus problemas, mas mantém a nossa floresta, grande parte dela em pé, um modelo exitoso que pode ensinar ao mundo como cuidar da Amazônia e desenvolver sem desmatar. A gente tem a atenção do governo federal dizendo, deixa para depois. E olha, para que não restem dúvidas, se pegarem os programas das primeiras semanas, eu venho falando aqui, minha opinião clara é de que pretendem matar de inanição a Zona Franca. Essa é a minha opinião que eu venho citando aqui desde as primeiras semanas. E esse é o principal golpe que pode se dar na Zona Franca, muito maior do que golpear 500 cabeças de gado. Olha só, a gente chegou até às 8 da manhã com esse tema ainda, a gente vai fazer uma breve pausa e a gente vai tentar ouvir o Brian e aí a gente continua com os outros temas, tá bom? Vamos seguindo aqui com o Jornal Poder e Opinião. Poder e opinião. Credibilidade. Você encontra aqui. No Vitória tem variedade todo dia. Tem De volta aqui com o Jornal Poder e Opinião pela Rádio ZLZN. A gente está agora também na Logos FM 87,9, na Rádio Palmeira FM 102.1. Você nos acompanha também por meio do YouTube. Vai lá e digita lá opoder.com, você vai nos encontrar, já ativa o sininho, já se inscreve no canal. A gente todos os dias está informando a respeito do cenário local e também nacional, enfim, a gente sempre está falando de política. A gente está de volta aqui com esse tema a respeito da ameaça do IBAMA, do governo Lula, aos produtores rurais e também os pecuaristas no sul do Amazonas. Ali, esses produtores rurais e pecuaristas, eles dizem que tem ali pelo menos 500 mil cabeças de gado, ali em alguns municípios no sul do Amazonas, que estariam ameaçados de serem confiscados caso não se regularizem ali. Enfim, tem toda uma questão, né, que a gente está discutindo aqui desde o início. Vamos agora
ouvir a opinião do Brian, né? Brian ainda não conseguiu falar aqui, né, Brian? Bom dia, Brian. Não, eu acho até que a pauta já está praticamente vencida, como diz o professor. Não, tanto o comentário do professor quanto do Pedro, eu acho que resume bem. Corta pra mim. Tá Corta pra mim. Tanto os dois comentários, eu acho que eles descrevem muito bem as duas principais preocupações em relação a esse tema. Veja, primeiro, a questão da proteção das terras, né, da floresta, etc. E das terras da União, indígenas, principalmente. Não podem ser invadidas, né? Eu não posso ficar aqui de segunda a sexta descendo o cacete no MST e aplaudir isso. Esse é o primeiro ponto, né? Nós não podemos aceitar, porque se eu defendo que a lei é para todos, é para todos. É para todos, até para aqueles que eu entendo que têm uma função econômica. O Pedro fala muito bem sobre a questão da preocupação que a classe política tem que ter com a economia do município, com a economia regional, que é uma preocupação. E fazendo uma ressalva ao comentário do professor em relação à Zona Franca, a Zona Franca, sim, gera os bilhões, né, do seu ponto de vista da receita. Mas nem sempre a receita significa os empregos. É necessário a gente fazer essa separação. Você pode ter muita receita e você pode ter uma baixa de empregos, né? A gente tem um exemplo recentíssimo, que é a questão, por exemplo, dessa conversa que surgiu de substituir a Zona Franca de Manaus pelo financiamento via Fundo da Amazônia. Olha, você pode dar via Fundo da Amazônia os mesmos bilhões da Zona Franca, só que não vai ter os empregos. Você veja a diferença, então, né? Então, como que o dinheiro vai chegar às famílias se não terá os empregos? Então, nem sempre uma receita alta significa necessariamente que as pessoas estão empregadas e que as pessoas estão levando dignidade para suas famílias. Essa é uma preocupação central. Então, eu concluo esse debate, fecho esse ponto, no sentido de que a lei ela não pode ser burlada, né? A gente não pode mais tolerar que espertinhos passem por cima do império da lei, né? Uma expressão que eu gosto de usar em direito. E isso porque, veja, é uma brincadeira. No fundo, é uma brincadeira que essas pessoas fazem, né? Se for, de fato, isso, né? Como eu falei, a gente tem que ter muito cuidado em relação a esses julgamentos. Mas se aproveitar da leniência da justiça, da demora da justiça, é brincar com o nosso Estado de Direito, né? Por outro lado, a política, os políticos, o governador, os deputados têm sim que se preocupar com a economia regional. Ok, vai tirar de lá, ok. Qual é o impacto disso? Econômico. Qual o impacto nos empregos? Na economia regional, na taberna regional, né? A perda, qual vai ser o impacto na perda do poder de compra? Porque eu concordo com o Pedro. Mesmo que esteja errado, supostamente errado, nós não podemos negar que um negócio desse, envolvendo essa quantidade de cabeça de gado, isso com certeza tem um peso na economia regional de um município. Isso é duvidoso, né? Isso possivelmente estejam chutando 500 mil. Olha, esse 500 dado é do. Não, esses 500 mil está na crítica. Inclusive, esse dado foi falado pelo próprio governador, pelo próprio deputado. Porque ele está se baseando nos dados da crítica do dia 4. Sim. Quer dizer, esse pode ser até um chute. Pode ser um chute, na verdade. Se for isso, é um número gigantesco. Isso me faz lembrar o Malbataan, o homem que calculava. O rei do gado, o brother se tem. Não, mas são vários. São 300. Mas a gente está falando aqui de vários municípios. 323 fazendas que estão várias nessa propriedades, ilegalidade, enfim. Aí esse apanhado daria. No sul do Amazonas há um resultado. chute de 500. É para pressionar, dizer 500 mil cabeças. Isso é jogo. É para pressionar. E tem um detalhe importante, Cadu, que a gente não citou aqui, mas só para que a gente fique de olho vivo, né?
Qual foi o frigorífico de proteína animal que mais cresceu no governo Lula? JBS. Um dos amigos do rei. Isso precisa ser citado. E olha só, Alexandre Padilha, que é ministro hoje, se você puxar aí, Alexandre Padilha, JBS, corrupção. Faça esse exercício, dê um Google aí para você ver que tipo de gente está reclamando dos outros, né? Então, a partir disso, também tem o interesse econômico a partir do frigorífico JBS e também de algumas forças externas, posso dizer o vulgo pastel de flango. Olha, para fechar eu pego essa metáfora aqui lá do procurador do Pará, falando sobre a questão, dizendo, é como se você roubasse um carro e levasse para o Detran. O professor está deixando o Ellison doido aqui com essas câmeras aqui. É como se você roubasse um carro, levasse no Detran e o Detran legalizasse esse carro. Na verdade, é chapa fria, né? Ou você rouba um carro e começa a trabalhar. Quer dizer, é tudo chapa fria. A mesma coisa, essa chapa fria é que está funcionando nessa grilagem. A pata do boi. A pata do boi. Lembra da utopia do Thomas More? O boi tem mais terra na Amazônia do que os caboclos, do que os trabalhadores. E aí tem um detalhe que resume isso, Thiago, para o Estado aprender, tá? Para o Estado aprender a seguinte situação. Se você não vai a uma reunião que você está como agendado principal, a gente precisa rever coisas muito menores até chegar às 500 mil cabeças de gado. Qual é o compromisso que o Estado tem com a própria palavra dele? E aí você pune sem negociar. Imagina você, cidadão, você é chamado para uma audiência, o juiz falta e você recebe a sentença de que tem que deixar a sua casa ou então tem que ser preso, por exemplo. Olha, a situação não é simples como parece. A gente viu aqui, né? O debate já se alongou. É uma situação complexa. Mas o que fica muito registrado aqui para mim é a inabilidade das agências do Estado, nesse caso, de comprometer-se com o básico. É a sua palavra. Se você vai arrumar uma reunião de emprego e falta, você não vai ter a carteira de trabalho carimbada. Muito pelo contrário. Vão dizer para você, aqui você não trabalha. E essa forma fala muito bem como está sendo conduzido o processo, com um amadorismo gigantesco, digno do desgoverno que a gente tem aí. Eu acredito que a gente deve analisar 3 pontos, né, nessa situação. O primeiro ponto é que isso já acontece sempre, né? Segundo ponto é que existem leis, né? Existe a legalidade para ser seguida, né? E aí parece que agora sentaram, né, e disseram assim, opa, existe aqui uma lei que não permite que isso aconteça. Está acontecendo, sempre aconteceu, mas opa, tem a lei, vamos lá cumprir a lei, vamos fazer aqui uma notificação de 5 dias e manda sair. E aí você tem todos os impactos sociais, econômicos e você vai negociar nessa reunião e não vai, mas você já dá a sentença. Mas e outros mais. Isso se dá... E aí, professor, um terceiro ponto, só para concluir, professor. E vamos avançar. Um terceiro ponto é que vai continuar dessa forma, a lei ou precisa mudar? Porque o Pedro trouxe essa questão, né, dos municípios, né, que precisam se desenvolver. O caboclo, ele precisa, né? Porque quando você chega num município desse, onde é a única atividade econômica dele, aí depois você passa a olhar a lei e aí você diz, opa, vamos desfazer tudo e larga o caboclo aí de mão. Pois é. E o tema é muito bom, porque envolve a questão do desenvolvimento do Estado do Amazonas, a tese da sustentabilidade. E hoje nós vivemos sob o peso da monocultura, quer dizer, que já sofremos no passado com a borracha. A borracha foi a monocultura, o extrativismo da borracha. Ficamos à mercê da borracha e quebramos. Tem a música do meu amigo Torrinho, do Vandley e do poeta Aldísio Figueira, né? Quer dizer, Porto de Lenhas, tu nunca serás Liverpool. Quer dizer, essa citação é muito importante, porque o Amazonas, metido a beija, tem cara de gringo, e não é gringo, nós somos índio, bicho, nós somos tapuias. Então, essa questão é importante a gente pensar, tá? Sobre o zoneamento econômico da Amazônia. Quebramos com a monocultura da borracha,
que agora estamos com a monocultura Zona Franca de Manaus e não conseguimos diversificar a nossa matriz econômica até agora. O sul do Amazonas tem uma outra vocação. É verdade que os deputados estão dizendo que o sul da... E tudo começou com o amazonino. O terceiro ciclo começou exatamente lá pelo... Lima Duarte fazia o comercial, eu lembro. Começou lá lá por Humaitá, que vieram aqueles gringos que foram plantar lá. Humaitá é cerrado. É cerrado, Humaitá. Então tem uma vocação própria. É diferente do Rio Negro, que é a vocação é mineral. É diferente do Baixo Amazonas. Na estrutura florestal do lugar. Porque o que estão se imaginando é que tem uma floresta virgem mesmo, como tem a Atalaia do Norte, que vai se devastar e tudo. Sai devastando. Não. Percebo, É cerrado. Mas o que está em discussão? A estratégia criminosa do fazendeiro de expandir a sua fazenda em terra da União como estratégia. Só que o que se passa e tudo começou aonde, nacional? Tudo estão derrubando a floresta para botar gado. Né? Quem não sabe lá fora pode chegar a esse nível. Isso é um ponto que também precisa estar claro. Então o que nós temos... E a maioria não sabe, há uma ignorância total sobre a Amazônia. Tá? Inclusive, candidatos e deputados, muitas vezes, pouco conhecem a vocação da nossa região. Se soltar numa direção, não sabe se está indo para o sul ou para o norte. Então é importante a gente pensar sobre essa questão do zoneamento. Né? É um estado riquíssimo. Né? A gente tem aí um potencial mineral, a gente tem todo tipo de potencial aqui. A gente tem já a presença aqui, né, de uma riqueza grande também, e a gente vê também, por exemplo, Itacoatiara, uma movimentação ali dos navios, embarcações, porto. Já que estamos falando de política e desenvolvimento, nós estamos com 3 polos importantes aqui, Cadu, me desculpa, mas eu quero falar. Olha, por exemplo, a questão do Humaitá. Humaitá, o quê? É uma zona de negócio pecuarista. A sua vocação é esta. Sim. Tem que ser legalizada e discutida e encaminhada. Pronto, é isso. E o que isso vai trazer Rio Negro desenvolvimento é mineral, né? Tem que sentar com os índios e discutir com isso. E o que é que nós estamos vendo agora aqui, vizinho nosso, aqui em Altazes. Altazes tem uma indústria do potássio do Canadá que está investindo lá. Está na mão do Alckmin e passa pela justiça. Inclusive fizeram uma treta, né? Agora aprendi a falar. Fizeram uma treta com a universidade, assinaram um convênio, Universidade Federal. E não ouviram os índios. Por que o governo do Amazonas também não tem o mesmo interesse de sentar com os índios Mura, de Altazes, para discutir a questão do potássio em Altazes, em Nova Olinda? Por que não tem? Porque quando se mexe com os pecuaristas de Humaitá, imediatamente a Assembleia se levanta, o governador se levanta e não tem a mesma grandeza de sentar com os Mura. E aí, professor, em cima disso... E, para concluir, hoje eu estou puto que nem o Tuiuca, e olhar com atenção para Itacoatiara. Nós temos um polo portuário em Itacoatiara, gerador de riqueza, e não temos a menor atenção. É preciso olhar para Itacoatiara com toda a atenção em termos de desenvolvimento, de zoneamento econômico do Estado. Paulderney, manda o zoneamento para a Assembleia. Os deputados estão cobrando. Só concluindo esse detalhe, né? A gente vê com o polo da exploração do potássio, qual é a brilhante ideia para a substituição da Zona Franca, que é um modelo exitoso que já foi dito pelo perdido Haddad. Não, a gente vai substituir isso pelo Fundo Amazônia. Quem fala isso não tem conhecimento nenhum da nossa realidade. Então isso já mostra que nós estamos na mão de marinheiros que operavam no porão. E vocês vão me bater muito a partir de hoje. Mas eu descobri o agravante da CPI da ONG do nosso senador. Descobri tudo. Eu vou falar no próximo capítulo. Olha só, e mesmo com o polo industrial, com Zona Franca, com Itacoatiara, que o professor falou, já teve terceiro ciclo, tudo aqui no Amazonas, muitos dos municípios dependem da prefeitura, né, para ter o seu salário, de benefícios federais. Nós somos um estado com muitos municípios não tem nada, né? A maioria, na verdade, deficitários. Agora, né? convenhamos.
que a corrupção campeia no interior do Amazonas. Convenhamos, com exceções. Não sejamos Isso é uma justos. realidade do nosso país, né? Mas pro Nordeste no ali interior também. do Amazonas tem município que não tem nem portal de transparência. Exatamente. Então é importante ficar atento também, é importante. Vamos fazer o seguinte, a gente daqui a pouco vai mudar de tema, a gente vai trazer aí a viagem do presidente Lula à China, tem compromisso aí fora do país, aumentou a lista de convidados que vão com ele, viu? Daqui a pouco a gente traz em detalhes, né, quais são os números e aí a gente vai ouvir mais a respeito desse assunto. Um instante só. Estamos de volta aqui com o Jornal Poder e Opinião pela Rádio ZLZN. Você pode baixar o nosso aplicativo lá na Play Store. Você fica à vontade. Como é que é a loja do iPhone, hein? Não é Play Store, Apple Store. Isso mesmo. Aí você pode também estar entrando em contato conosco pelo WhatsApp, ó, 994858526 e pode ouvir toda a programação e participar conosco por meio desse telefone. Queria também agradecer a você que nos ouve aí na Logos FM 87,9, Rádio Palmeira FM. Muito obrigado por sua audiência também no imediato. A gente segue aqui falando da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele decidiu aumentar a lista de convidados. É uma lista de deputados e senadores convidados para integrar a comitiva de sua viagem à China. Antes, essa relação contava com 27 parlamentares. Esse número agora aumentou para 39 convocados. O embarque de Lula com seus congressistas está previsto para a próxima terça-feira, dia 11. A reunião entre o petista e o presidente chinês Xi Jinping vai acontecer em Pequim. Vai ficar meio desguarnecida, né, a Câmara, né, enfim, a nossa Brasília, né? 39 vão dar uma viagenzinha, enfim. Talvez agora tenha trabalho, né, Cadu? Porque o pessoal vai estar de férias comendo yakisoba, né, e biscoitinho da sorte, lá com o Xi Jinping. Isso é uma vergonha. Exatamente. E aí só queria resumir isso numa frase, né? A China deu ao Brasil o coronga, né, que é para não ter problemas aí com a internet, para derrubar a nossa live, nos deu o coronga e a gente mandou para lá a Dilma, né, para estar... Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a entrevista dela lá como a chefe do Banco BRICS ali, né, e aí a gente observa a vergonha
não basta nós passarmos vergonha em português, temos que passar vergonha em inglês e mandarim agora, né? Então, o mundo inteiro vai conhecer a capacidade de meme que nós temos através ali da nossa Dilmãe, como diriam, né, os nossos amigos. Mas veja bem, Thiago, esse dinheiro e aumento de... Thiago não, Cadu, desculpa. O aumento da comitiva, adivinha, sai do bolso de quem? Do meu e do seu. A questão é, nós precisamos da lista. Quem são esses? O que ele vai fazer? O que ele entrega de positivo nessa viagem, de forma técnica? Aí você vai me levar um Janones, por exemplo, para quê? Para ficar gritando e fazendo fake news em chinês? Né? Não faz sentido. Né? Ele foi eleito para estar atrapalhando no Congresso, que atrapalhe lá, não tem problema. Quer dizer, até tem, mas uma viagem internacional dessa não é um passeio para os seus amiguinhos, né? Precisa ter fundamentação, por que eles estão lá, se tem algum tipo de experiência técnica sobre o assunto. Não dá, a nossa república não suporta, o cidadão brasileiro que já está pagando aí quase R$7 no litro da gasolina e parece que vai aumentar, os nossos impostos não podem custear uma ida e vinda para coisas que não se resolvem. Né? A gente não vê evolução nas coisas, mas a minha maior crítica é, por que aumentar? O que esses que vão entregarão numa mesa de negociação? Que expertise eles levam para beneficiar o Brasil? Ou eles vão só passear e carimbar passaporte e postar fotos no Instagram lá dizendo trabalhe, viaje enquanto eles trabalham? Essa é a máxima de muitos desses, né, que vão e fazem farra com o nosso dinheiro, Cadu. Olha só, Pedro, muitos desses, né, devem ir, lógico, né, para acompanhar a reunião de perto e aí, na sua função, né, como parlamentar, tirar algum proveito disso, fazer alguma coisa. Mas muita gente quer só estar na pauta, né? Vou te dar um exemplo. Ó. A Câmara ontem discutiu lá com pais e mães, também representantes de associações de autistas, esse tema. Olha só, a Câmara derrubou. Câmara Municipal de Manaus derrubou. Né? Na segunda-feira não quis discutir uma audiência pública. Quando quarta-feira encheu a galeria ali de pais, mães, até crianças autistas nem deveriam estar ali, porque estava uma gritaria, tem uma caixa de som ali, isso daí afeta, né, esses meninos. Deu para entender como eles estavam pensando no bem-estar dos autistas. Exatamente. Né, e aí, no final, quando decidiram que vai ter agora sim a audiência, muitos vereadores subindo lá. Vereador que inclusive votou contra. O cara quer estar na pauta, ele quer fazer uma foto. É o social media dele que diz para ele, vai lá, sobe lá que a gente vai fazer um vídeo. E Cadu, sobre essa pauta é importante, até para a gente não alongar muito, que já foi debatida, mas o que eu espero dos parlamentares, de pais e mães autistas, já que a gente tocou nesse ponto, é que vocês cobrem muito mais do que um cardzinho na rede social, muito mais do que a chamada para uma audiência pública. Que vocês cobrem, por exemplo, políticas públicas que são eficientes para a classe dos autistas. Porque, por exemplo, é legal eu chegar aqui e eu defendo o Dia do Autismo, mas quantas emendas eu fiz destinada a institutos que falam sobre isso? Até o transporte coletivo é específico. E nem vou longe. O transporte é específico para atender os autistas. E isso é necessário que o poder público possa fazer. E nem vou longe. Pergunte aí do seu vereador, do seu deputado, quantos deles tem no seu gabinete uma mãe de autista, ou porque não existem autistas só crianças, tá? Eu quero deixar um exemplo bem claro aqui, que eu tive a oportunidade de conhecer em loco, é o Matheus. Se vocês pesquisarem aí na deputada Débora Menezes, lá vocês vão ver o vídeo do Matheus, que trabalha editando vídeo. Ele é autista, então é preciso que se entenda. As crianças, elas merecem e precisam ter essa evolução, mas existem já gerações e gerações de adultos autistas que não têm espaço, não tem trabalho para eles, e isso é um ponto, né? Defender é muito mais do que só falar. Eu concordo com o Pedro, né, sobre essa questão, que inclusive nós vamos debater. Acabou aqui, pulando né? para outra pauta. Isso, já. Não, mas tem um bloco só para essa pauta. Voltando à China, duas questões rápidas. Primeiro, em relação a esse número grande, é muito mais marketing, me parece, né? Para chegar lá grande, olha, trouxe aqui, olha, não sei quantos senadores, não sei quantos deputados, blá, 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 blá.
O brother chega grande, certo? Esse é o primeiro ponto. É só marketing isso daí. O segundo ponto, e para mim é o mais importante, é o qual resultado se dará dessa viagem. Porque não pode ser só para fazer um conviscote lá com o Xi Jinping, né? Então, para mim, a gente tem que trazer essa pauta depois do retorno. Exatamente. Né? Depois do retorno, aí sim, nós vamos... É o quê? São investimentos aonde, em que áreas e tal, Foi fazer umas compras no AliExpress. Isso, bilaterais e tal, aquela coisa toda, acordos econômicos. Isso é o mais importante, né? Então, a China é um parceiro comercial importantíssimo, isso é inegável, né? O Brasil ainda se coloca nesse local de fazer mediações entre China, Estados Unidos, a questão com a Rússia, a Ucrânia, isso também tem um aspecto nas nossas relações internacionais, né? Então, é necessário mediar isso tudo. Mas, do ponto de vista da viagem, volto a afirmar, é interessante a gente discutir o que será posto, o que será acordado entre as duas nações como resultado dessa viagem, porque essa viagem não pode ser só para tomar chá da tarde lá com o Xi Jinping. E o Boulos, hein? Eu quero fazer também uma abordagem disso, porque essa viagem à China, nós não sabemos qual é a expectativa que o governo brasileiro tem em relação a essa viagem. Mas me parece que a China, o Brasil tem que sair de uma condição apenas de fornecedor de matéria-prima, de commodity. Quer dizer, todo o nosso ferro de Carajás é vendido para a China. Então, olha, é um polo industrial na Amazônia. A Vale do Rio Doce explora o Carajás no Pará. Então, voltamos ao primeiro tema. No norte do Brasil, nós temos 2 polos geradores de riqueza. É a Zona Franca de Manaus e o polo de Carajás no Pará. Então, temos que ver qual é a expectativa que nós temos sobre a China. Ela é muito importante para nós em termos de Brasil, é importante, mas não podemos entrar apenas com commodity. Nós temos que ver qual é a contrapartida também, quais são os acordos. Acordo no campo da ciência e tecnologia. Qual é o acordo que vamos fazer, vamos celebrar com a China no campo da ciência e tecnologia? A pauta está a questão da Amazônia. Segundo ficamos sabendo, vão discutir a possibilidade também da China investir no Fundo Amazônia. Então, o que a China vai querer em contrapartida? A China tinha interesse de fazer um sistema de commodity para ocupar o porto de Itacoatiara e essa estrada de Manaus a Itacoatiara. Era um interesse da China. A China tem interesse em terras da Amazônia. Tem que ficar atento para isso. Então, nós temos as nossas áreas estratégicas. Sim, também, temos que ficar atentos. Ciência e tecnologia. É necessário ter um pouquinho de... Ciência e tecnologia. Temos que ver a questão de cooperação internacional nesta área. Não é só uma questão de indústria. A China, por sua vez, quando vem para o Brasil, ela vem com todos os seus equipamentos e que também trabalhadores vêm direto. Como é que fica a questão da construção civil na China? Quer dizer, e o outro lado também a questão da parceria internacional em relação do BRICS. Eu acho que é aqui que está a grande força. Essa ida do Lula talvez vá mais para fortalecer a Dilma no fórum do BRICS também, porque é a China, a África do Sul, a Rússia e qual é outro? E a Índia. Então o BRICS está então vai lá para fortalecer. Eu acho que vai até para a posse dela. Não sei se ela já tomou posse, acho que não tomou posse ainda não. Então, tem esse papel todo. É importante essa visita? É muito importante. Agora nós temos que ver o resultado. Vale o investimento que está sendo feito na China? Vale. Mas vamos ver a ressonância desse investimento. Por outro lado, também o Lula está transformando a viagem da China para chamar os seus aliados políticos e, ao mesmo tempo, como nós chamamos em política, assumir determinado compromisso em comum. Me parece que é isso. E vamos ver
Vamos ver o que vai sobrar para nós na Amazônia e vamos ver se a China vai entrar, cair de cabeça nessa e investir no Fundo Amazônia, e que o Fundo Amazônia tenha investimento na Amazônia, e isso vai irritar cada vez mais o Plínio Valério, porque isso passa pelas organizações não governamentais. Professor, ele certamente não vai para essa reunião na China, porque está focado aí nas eleições municipais de São Paulo. Sim. E aí o Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL de São Paulo, ele reafirmou que o vice dele na chapa, na disputa pela prefeitura, vai ser do Partido dos Trabalhadores, após o jornalista da Atena propor que ele peite a sigla e aí forme uma chapa com o Datena. O Datena disse isso. Em entrevista ao Metrópolis, o líder do MST destacou que não vai abrir mão do acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Abre aspas. Meu vice será do PT. Isso é parte do acordo firmado. Eu disse isso ao Datena em nossa conversa, fecha aspas. É a declaração, então, do Boulos. Isso daí veio à tona depois daquele vídeo, né? Alguém gravou lá uma conversa. Sim. O Datena... lá com aquele jeitinho carinhoso, conversando. Tava pra lá de Bagdá, né? Aquele vídeo. Tava emocionado. Tava profundamente, emocionado. Né? Não, primeira coisa, vamos aqui logo. Meu comentário vai ser rápido. O Datena tem que parar com essa palhaçada de de 2 em 2 anos você candidato. Aí toda vez eu sou pré a governo, sou pré a prefeitura, sou pré ao Senado. Para com isso, cara. Pelo amor de Deus, fica no teu programa lá e acaba com isso, pelo amor de Deus. Eu vou falar uma coisa pra você. E ele já foi candidato a alguma coisa? Não me recordo. Recentemente... Ele chegou perto e na hora... Toda vez é o evento de filiação do Datena ao partido tal. É o lançamento da pré-candidatura do Datena ao cargo tal. Pelo amor de Deus. O Datena me faz lembrar esses cantadores de boi na Amazônia, aqui no Amazonas, né? Que acha que tem quantos? 50 mil, 100 mil, 200 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Aí eles acham que é voto. Acho que é voto, né? O Datena também. Porque ele aparece todo dia na televisão, ele acha que tem voto. Mas é direito dele, Bran. É direito dele isso aí. Agora, quem pisou na bola, quem pisou na bola foi o Boulos, né? O Boulos que pisou na bola. E agora ele vinha logo após essa catilinária do Datena e a catilinária para o Boulos. E ele vem dizer que, não, meu vice é o PT. O PT não está interessado em ser vice em São Paulo. O PT está interessado em ser cabeça de chapa em São Paulo. O PT tem candidato para São Paulo. Olha, que papo é esse? Tá? Que papo é esse? É uma briga. É tipo Menezes e Alberto Neto. É esse o contraste, né? Mas o Boulos está certo em querer uma aliança com o PT, seu ponto de vista... Certo ele está, mas precisa combinar com os russos. Precisa combinar com os literalmente, nesse caso, sim, né? Sim. Com os russos. Exatamente. O Datena me lembra, quem é mais antigo aí, vai lembrar das épocas das Olimpíadas, de um grande cavaleiro que a gente tinha montado sobre o seu cavalo Balobé de Rouet, que chegava na hora de pular e refugava, e ali a gente perdeu... O único cavaleiro que eu me lembro é o Cavaleiro da Esperança, o velho Prestes. Deus o livre, se essa é a esperança... essa é a esperança, eu quero longe. Prestes, prefiro que você... Prestes, senador da República, presidente de honra do nosso PDT. Ah, sim, ok. Sei que era a moçada da tribo do Lula sem cabeça, né? Então, só para verificar isso, Cadu, o que se espera do Boulos? Boulos é um heron que fala porta, né? Então, tipo, não espero muito dele. Ele é de um puxadinho. O pessoal... Mas São Paulo dá corda para esse bicho, esse que é o problema, Pedro. São Paulo, a gente pensa São Paulo elegeu o Tiririca, precisa a gente entender. São Paulo elegeu o Tiririca, São Paulo elegeu o Jânio Quadros, São Paulo elegeu agora o Tarcísio e caiu de paraquedas. Em 3 meses. Não está em juízo a qualidade dele. Está em juízo que o cara chega 3 meses, 4 meses em São Paulo, cai lá, e nós não podemos falar muito aqui, né, bicho? Então, macaco, olha o teu rabo. O Tarcísio olha o teu rabo. O Tarcísio foi eleito muito pelo
guarda-corpo ali do Bolsonaro, né? Então, mas Tiririca chegou lá chamando os outros de abestado e foi. Mas São foi Paulo indo, né? é a capital nordestina do Brasil, porra. E aí, verificando todas essas coisas, é preciso que a gente faça. Dê proporção às coisas, né? O PSOL. O pessoal é um puxadinho do PT, né? Sim. Então, assim, nunca ouvi o pátio ter mais importância do que a sala onde se recebe os convidados, né? Tem isso. O PT tem na hierarquia, ele é cabeça, né? O pessoal é a rabeira ali. O pessoal, PCdoB, né? PSTU. Você quer minimizar o pessoal é do bloco de esquerda. É o PT, o PCdoB, o Jean Willis fazia que... O PSOL, todos fazem do bloco de esquerda. A gente precisa entender, ele responde à vassalagem da vontade do Lula. Não é tanto assim. Claro que é. Me diga um candidato histórico do PSOL que conseguiu fazer frente ao PT. É reconhecer que o Lula tem uma liderança e o PSOL, por sua vez, é um partido satélite. Apêndice não. Satélite. Você está sendo elegante. É que o Lula é o grande sol, e o satélite está no... É isso que o Pedro está falando. Agora o Pedro reduz a vassalagem. Não. Por exemplo, o seu PDT, e eu posso não concordar sob o ponto de vista ideológico, na figura do Ciro Gomes, soube ser um partido que enfrenta as coisas erradas do petismo e do Lula, né? Então, mas é triste. Eu sinto falta do Ciro Gomes, inclusive no debate público. Mas é a prova disso que o Pedro está falando. Infelizmente, os partidos de esquerda não conseguiram ainda gritar Resumindo essa pauta. A independência. Resumindo essa pauta. Ô, Boulos, você só vai ser o que o Lula quiser que você seja, meu amigo. Mais do que isso, você não vai ser. As mulheres do PT que gritam, não, lute como uma mulher, você vai ser vice do Haddad, você nunca vai ser cabeça de chapa, porque é isso que o Lula quer. No fim das contas, quem manda é aquele patriarcado com o dedinho cortado que vai dizer, companheiro, é quem eu quero e acabou. Não é assim. É assim que funciona. Não dá para enrolar o nosso Você quer desqualificar o Lula de toda maneira. O PSOL só teve uma liderança que foi eficiente, que é tão prova que ele não funciona, que ela, de desgosto, abandonou o caminho, né? Heloísa Helena, eu acho que é um... O que é que está em questão, Pedro, aqui? O que está em questão aqui, Pedro, é a matéria de fundamentação de autonomia dos partidos políticos, não é isso? Porque, olha, o PT é um grande partido, assim como o PL é um grande partido. Em corrupção, você está falando ou em tamanho mesmo? Não, eu estou falando em sustentação e organização do partido, né? O tamanho do partido. O PSOL não é uma empresa partidária forte, porque o partido é uma empresa. É uma sucursal. Não, sucursal não, mas é uma empresa pequena. Então, o que é que faz? Ele tem que buscar cooperação. E a cooperação não vai buscar na direita, a cooperação você vai buscar na esquerda. E isso repercute mal, porque você tem, por exemplo, como é que está, por exemplo, se você vê aqui no Amazonas, o próprio doutor Israel Tuiuca, que estava no PSOL, que era no PSOL, saiu do PSOL também. Quer dizer, uma força política do Tuiuca, que é significativa, saiu do PSOL. Quer dizer, o PSOL, em termos de identidade... Ganhou do Henrique Oliveira, né? Identidade ideológica, é isso questão. A mesma coisa do PCdoB. O PCdoB também. O PCdoB hoje está... Na verdade, fizeram o quê? Fizeram a tal aliança entre eles, no sentido de garantir a representação, né? E a carreta furacão, né? Todo mundo junto ali, meu Deus do livre. Não, se o Boulos conseguir ser o cabeça de chapa, ele é um gênio. Não. É um gênio. Ele só é se o Lula deixar. Por isso que o Contarato foi logo pro PT, né? Talvez seja mas não existem pesquisas que colocam ele, né, como um principal, isso vai pesar. Isso é matéria, isso aqui pesa. Por exemplo, se ele tiver na cabeça, na pesquisa... Então, como na pesquisa ele aparece como um possível prefeito, isso vale, inclusive, para apoiadores. Não é um cabeça. Se eu vou sentar com o meu apoiador e digo, olha, minha pesquisa diz, o apoiador vai te ajudar. Agora, se tu és o foba, o último da fila, te manca, bicho. Vai ganhar apenas a do burro, mas como aí diz o caboclo. O Lula pode fazer a sua própria pesquisa, como é de comum. Não. E criar o seu próprio candidato. Ele tá certo. O Boulos
está certo porque, veja bem, ele foi o mais votado de São Paulo, não foi? Não. Foi. Federal foi. Mais foi? votado não, foi o segundo, né? Ah, não, sim, foi porque dividiu os votos da Zambelli e do Arno. Foi o mais votado de São Paulo. Então, assim, é natural que ele queira. A gente está vivendo isso aqui no Amazonas, inclusive, né? E ele vai concorrer com o Salles, né? Isso, e ele já tem... Pois é, e a direita está desorganizada. Provavelmente, se você for numa pesquisa hoje, o Boulos está em primeiro lugar. Provavelmente, pela desorganização do pessoal que está embaixo. Então, ele está certo. Se ele vai conseguir, aí são outros 500. E quem é que o PT está acenando em São Paulo? E por que nós estamos discutindo São Paulo? Por que estamos discutindo São Paulo? Vocês estão querendo me passar a rasteira? Diga logo. Porque a nossa pauta aqui tá tranquila. Nós vamos ter. Tranquila? Vamos fazer um breve intervalo daqui a pouco. Então a gente volta para Manaus daqui a pouco, tá bom? Sim, vamos fazer o seguinte. É um instante só. De volta com o jornal Poder e Opinião aqui na Rádio ZLZN. A gente está também aí na internet por meio do Imediato. A gente está no aplicativo. Você nos ouve também aqui pela Logos FM 87,9, também pela Rádio Palmeira FM em Manacapuru. Muito obrigado por sua audiência. A gente vai agora para o assunto da audiência pública dos mediadores, é isso? Vamos lá, ou vamos para a superintendência? Em qual é que a gente... Superintendência, né? Vamos lá então falar a respeito desse assunto. Entrevista coletiva após reunião do Conselho Administrativo da Superintendência da Zona Franca de Manaus foi realizada aí no dia 24 de março. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou que em até 2 semanas o novo superintendente da SUFRAMA seria escolhido. Amanhã é amanhã, né? Então amanhã, sexta-feira santa, completa esse prazo e aí essa promessa também após esse pronunciamento do Geraldo Alckmin. E ainda não há indícios para a nomeação de um novo superintendente. A gente duvida que amanhã, nesse feriadão, sexta-feira, né, que haja aí a nomeação, que seja divulgado o novo superintendente, né? Será se descobriram que é uma figura que não importa nada na SUFRAMA, enfim? O que está acontecendo para a gente não ter ainda esse nome escolhido, né? E isso nunca aconteceu, né, professor? Eu queria só fazer uma ponderação na afirmativa do Pedro, é o comandante Pedro, dizer que essa estratégia é uma estratégia de definhar, de acabar com a Zona Franca de Manaus. Eu não vejo assim. É que, na verdade, o Lula está tentando, me parece, eu estou tentando entender esse... Só se esforça, né, essa vacância do poder. Sim. Não é só no Amazonas, é em todo o Brasil. Nós estamos com mais de 50 cargos em vacância que o Poder Executivo ainda não nomeou.
Está muito ruim a situação dos índios aqui no Amazonas, que nós temos uma grande população, e a questão da Zona Franca de Manaus, que é o nosso berço de ouro, é a nossa joia árabe, é a nossa joia da coroa, que gera toda essa riqueza para nós aqui. E o nosso triplex. E até agora o governo Lula não conseguiu nomear para cá o nosso superintendente. O vice-presidente esteve aqui e se comprometeu. Eu não acreditei, eu até falei para vocês acreditam que isso? Então, vamos ver cenários assim. Primeiro cenário, há uma vacância em todo o Brasil sobre o terceiro escalão, segundo e terceiro escalão. Por que essa vacância? Segundo cenário, será essa vacância, o que a gente está avaliando, que essa vacância dos cargos públicos do Amazonas e no Brasil seja como objeto de negociação para manter a unidade e o controle nas negociações no Congresso. É possível que seja. Porque, na verdade, você tem os ministérios de porteira fechada, que você nomeia um ministro tal e fecha o ministério para aquele partido. Até que com Lula não aconteceu isso até agora, não fechou o ministério para determinado partido. Ele só faz nomear o cabeça e o resto começa a minar por baixo. Tá? Terceiro, é de fato um definhamento da Zona Franca de Manaus? Quarto, é o grupo, porque o Lula está inserido na economia paulista, assim como o Haddad está inserido na economia paulista. E o paulista tem uma prática neocolonizadora na Amazônia e no Brasil. Ele se acha a locomotiva do Brasil. Então, é importante ficar atento que a gente não possa se deixar levar por essa cantiga de galo dos paulistas em relação a isso. É verdade que o Lula tem um compromisso com a Zona Franca de Manaus? É verdade. É verdade que o Lula disse que nada sairá do seu gabinete que não passe por ele? É verdade. Isso dá uma certa garantia, mas não basta. Então vamos pensar o outro lado. E o que é que nós estamos fazendo, nós aqui, governador do estado, sindicato dos metalúrgicos, sindicato patronal, governadores da Amazônia Legal, consórcio da Amazônia Legal, consórcio da Amazônia, que são os governadores que estão atuando nesse processo, Federação da Indústria, o Centro de Indústria, os parlamentares do Amazonas, da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa, a prefeitura, os prefeitos. O que é que nós estamos fazendo? Porque também não podemos ficar com o pires na mão esperando a boa vontade do senhor Lula. Nós temos que mostrar uma participação efetiva. E esse é o nosso tema recorrente aqui. Você pode pensar que nós estamos repetindo, mas não estamos. Nós estamos aqui indignados e, ao mesmo tempo, determinados em defesa da Zona Franca de Manaus. Nós queremos a garantia e a segurança. O que é que pesa aqui? A insegurança jurídica. Quem é que vai firmar algum contrato, algum programa, algum projeto com uma empresa que não tem um superintendente em definitivo? Tem. Isso gera uma insegurança muito grande. E para nós, neste momento, nessa conjuntura, a Zona Franca de Manaus é o nosso polo industrial, porque é ele que gera a riqueza através da força dos trabalhadores. E é isso que nós queremos. Nós queremos absoluta segurança desse bem, dessa riqueza, porque isso repercute em qualidade de políticas públicas. Saúde, educação, meio ambiente, que nós falamos tanto. Agora, não podemos admitir que esses pecuaristas, entre aspas, lá do sul do Amazonas, acusem a Assembleia Legislativa do Estado, dizendo, conforme disse o deputado adjunto Afonso, que nós aqui só cuidamos de Zona Franca, tá? E aí corremos o risco de perder a eleição. O que é isso, deputado? A Zona Franca, para nós, é muito maior do que esses interesses periféricos. São importantes? São importantes, mas você não pode fazer esse antagonismo entre o pecuarismo e a Zona Franca de Manaus. Temos que ter racionalidade nisso. É tão importante quanto, e queremos trabalhar por ela, ok? Então, nesse sentido que eu estou pensando. Concordo com Pedro, essa preocupação, discordo apenas nessa questão de uma estratégia pensante e racional de definhar a Zona Franca de Manaus. Se eu fosse o Lula, o que seria para mim uma tragédia moral,
se eu fosse o Lula, eu indicaria para o STF o nosso Zanin aqui, o nosso professor. Porque ninguém defende o Lula com tanta eu não estou defendendo o Lula. Eu estou defendendo o projeto político para a Amazônia. Não estou defendendo o Lula em si. Que acaba... Eu fico empolgado, assim. Se eu fosse um militante de esquerda, eu ficaria empolgado, porque o professor ele tem aí uma construção bonita de se ver nesse ponto. É nosso amigo. Mas veja bem, olha só, sobre a Zona Franca. Não tem muito o que falar, professor. E aí nesse ponto é que eu falo, para mim é uma estratégia, porque eu não acredito, embora não confiando no caráter e nem na honestidade nem de Lula e nem de Alckmin, e tampouco de muitos políticos, tá? Isso precisa ficar claro. Eu não acredito que eles estão pensando ainda, meu Deus, como é que... alguns não podem dizer, meu Deus, que são ateus, né? Mas nesse caso, como é que a gente vai mudar aqui? Quem a gente vai colocar? Qualquer um, não estou falando nem de político, qualquer um, se você é gerente de uma empresa, se você é empresário de uma birosca que fatura R$1.000 por mês, se você deixar de colocar, por exemplo, um funcionário no caixa, se você esquecer por 100 dias, o seu negócio quebra. E quanto mais uma autarquia dessa, como nós estamos falando, praticamente 30 bilhões de dólares. Isso. A gente está numa situação ótima para estar rasgando dinheiro e não aumentando o faturamento. Então, veja você com o que eu falo em relação a isso. Não dá para acreditar. Eles estão nos enrolando, isso precisa ficar claro. Foi acionado aí quando estava o fervor. Não, vamos botar Bosco Saraiva, porque ele é um homem que tem articulação, vai dar certo. Eu, por interlocutores próximos ali a figura, já tinha eu comprando paletó, né, para assumir ali para posse, né? E o que aconteceu? Cortina de fumaça, não aconteceu nada. O ex-deputado continua ainda... Ex-deputado. Ainda continua escrevendo, por sinal, a sua obra lá, né, Os Meninos do Morro, e compondo seu samba, mas quem está dançando é o Amazonas inteiro. Quem está dançando é o Amazônida inteiro, com essa inabilidade. Agora, veja só você, a gente tem um aceno histórico, a gente precisa reconstruir. A gente tem um aceno histórico de Alckmin lá na Fiesp, na palestra, né, falando sobre a política da Zona Franca. A gente tem Haddad falando, a gente tem também uma jornalista que foi âncora por muito tempo, ela até disse sobre o despiorou, sai dela, né? Ela começa a dizer, o governo tem que rever essas políticas, já está na hora de deixar de ajudar a Zona Franca, né? Uma grande âncora. E aí a gente tem Bernardo App, e aí depois a gente tem Simone Tebet atacando frontalmente esse modelo. Veja você, nunca, e aí eu estou roubando o jargão do Lula, e o ditado diz que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, então eu já estou perdoado aí, né? Então, você verificar, nunca na história da Zona Franca, desse país, né? Nunca na história desse país, nunca na história dessa galáxia, nós tivemos uma vacância de um cargo tão importante. E aí bem disse o professor, se a casa não tem chefe, como é que os investidores vão colocar dinheiro ali? Porque a qualquer momento pode vir um louco, né? Enfim, da cabeça dessa esquerda mais ruminante, a gente espera tudo, né? Você imagina, Pedro, tem certos compromissos, como se a gente pegar aqui a empresa aqui, por exemplo, de comunicação, tem até possível anunciador que ele muitas vezes não quer receber nem alguém do comercial, ele quer receber o dono da emissora. Exatamente. Né? Se você vai para um compromisso, e cadê o superintendente? Por que eu vou falar contigo? Nada daqui vai ser decidido, enfim. Né? Então a importância dessa figura é enorme, né? Quantos compromissos não estão deixando de ser feitos por conta da ausência desse superintendente. E aí eu fecho nisso só para reforçar a minha base, claro. Eu não sou profeta, tá? Eu nem tenho expectativa de ser, mas é óbvio, está diante dos meus olhos
a prática de morte de inanição da Zona Franca. Veja bem, a gente, apesar de eu não considerar o Haddad um grande pensador, né, eu acho que ele é mais um poste de um outro que não pensa muito também, mas veja bem, ele propõe a seguinte ideia. Olha a brilhante ideia que o ministro, hoje é ministro da Fazenda. Isso. O ministro da Fazenda tem. Olha, veja bem, a gente pode discutir uma transição aí do modelo... O professor está com a minha voz aí. o modelo Zona Franca para investimento de Fundo Amazônia. Corta para mim aqui. Corta pro Pedro. Corta para mim aqui, Edson. rapidamente. Enfim, só para fechar. Haddad, Lula, PT, seja quem for, direita, esquerda, diagonal, o Amazonas não precisa de esmola. Não venha com esse papo de um fundo árabe quer dar 1 milhão para... 1 milhão para qualquer árabe é dinheiro de pinga. E, por falar em pinga, né, a gente já Bom, associa. uma última informação aqui, do dia 4, ou seja, ontem. O diretor da Secretaria Extraordinária do Ministério da Fazenda, Rodrigo Orair, em São Paulo, em um evento do Bradesco BBI, Banco de Investimento da Organização Bradesco, ele afirmou que a proposta da reforma tributária em discussão no Congresso Nacional vai manter os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Abre aspas para o secretário. Há um acordo de natureza política sobre a Zona Franca de Manaus. Fecha aspas. Explicou. A informação é do Newfeed, plataforma especialistas em assuntos econômicos. E é importante que foi falado isso em São Paulo. Sim. Numa conferência em São Paulo. E falando de um banco privado. Então é importante isso, né? Isso. Eu queria fazer o meu jabá. Professor. Como eu sou o devoto, dia 8, as crioulas lá do Barranco de São Benedito, da Praça 14, ali na rua da Avenida Japurá, vai se festejar dia 8, agora sábado, dia de São Benedito. 8 de Aleluia, né? O sábado de Aleluia, dia de São Benedito. Então, eles já estão trabalhando nisso, porque tem um rito, sabe? Vai para o mato, tira o mastro, aí tem que ser o mastro, tem um rito todo preparado para tirar o mastro, aí traz o mastro, esfola. Não, para fazer o mastro do santo. Sim, aí vem as oferendas, coloca no mastro, aí edifica o mastro. Então vai ter a edificação do mastro, vai ter novenário de São Benedito, vai ter a procissão, vai ter a derrubada do mastro e vai ter a ceia pelas 8h30 da noite, no sábado, com samba e muita alegria, que é a Praça 14. Você está convidado, lá na Avenida Japurá, lá no Festejo São Benedito, sábado de Aleluia, a partir das 4h da tarde. Professor, parece que também vai ter um evento nessa virada que eles vão malhar alguns... sim. Eles vão malhar alguns candidatos que... Faz parte da cultura nossa política e religiosa, né? Vão malhar alguns... Eu não sei. É legal, vamos ficar atentos. Vamos malhar o Judas. Vamos ficar atentos para a malhação do Judas, que faz parte da cultura. Mas ele não foi para a China? Não, da nossa cultura. Não, por exemplo, aqui nós temos aqui na Ferreira Pena... Aqui na Ferreira Pena, no antigo boteco em frente da Igreja Sagrado Coração de Jesus, no boteco na confraria esqueci o nome dele, lá também se faz a questão do Judas. Vamos ver, porque quem é que será malhado nesse ano? Quais são os atores que serão malhados, tanto local quanto nacional? Vá lá nos comentários e dê a sua sugestão. Quem será o Judas? Quem seria meu amigo Brian? Quem seria o Judas desta... Não, eu gostaria também de destacar, mas a notícia infelizmente não é feliz, mas eu não poderia deixar de lamentar, né? Ontem o vereador Marinho Neto, de Manaquiri, era o atual vereador mais jovem do Amazonas, infelizmente faleceu. Manaquiri? Aos 22 anos, no Hospital 28 de Agosto, por conta de um acidente, né, que ele e um amigo sofreram de moto no último dia 29. Lá em Manaquiri? Lá em Manaquiri. Tem muito acidente no interior, né? De moto, né? Então, lamentar. Hoje seria, inclusive, aniversário dele. Né? Hoje ele faria 23 anos. Então, a vida, ela é isso, né? Hoje é aniversário da minha filha, 16 anos. A vida ela é isso, parabéns. Esse nicho, né? É um presente, né? O presente da vida.
e ao mesmo tempo, infelizmente, existem pessoas que deixam esse mundo muito cedo, né? Então, eu queria lamentar a morte do vereador Marinho Neto, um jovem político com projetos brilhantes. Ele era o único vereador de oposição da cidade. Qual era o partido dele? Estava no União Brasil. Um partido com 12 parlamentares, e ele, jovem, colocava em parafusos ali os seus parceiros, sendo o único, dava muito trabalho para o prefeito. A comunidade, estava vendo hoje, Pedro, encher uma quadra. Vocês imaginam uma cidade pequena encher uma quadra para receber o caixão do vereador, né? O tanto que ele era querido pela população. E chegaram a pedir sangue, só para vocês terem uma ideia. Ele precisou de doação de sangue. Em poucas horas se bateu. Tinha gente que queria vir de Manaquiri para doar sangue para ele. O tanto que ele era querido pela população. Eu tô triste, evidentemente. É verdade. Né? Lamentável, muito lamentável isso. E era meu amigo, né, pessoal. Então, lamentar aí por Manaquiri, que infelizmente carece de bons políticos. Exatamente. Então, dessa forma, a gente vai encerrando essa nossa edição aqui. Feliz Páscoa a todos. Feliz Páscoa a todos. Isso, uma ótima Páscoa para você, né? Desejando a você uma ótima quinta-feira. Para você que já está de folga, um ótimo descanso. E amanhã estamos livres. Tá? Amanhã professor? Tá. Amanhã não tem, então, né? Celebração. Entendi. Lembrar só para aqueles que impõem um Estado laico acima de tudo como uma crítica religiosa, que sexta-feira vocês deveriam estar trabalhando, né? Estado é laico. Vamos encerrando essa nossa edição aqui do Poder e Opinião, agradecendo aos nossos analistas, agradecendo ao Elton Negreiros, ele chega daqui a pouco com um banzeirão. Muito obrigado ao Ellison Nascimento, é o nosso diretor de TV. A gente se vê na próxima. Poder e Opinião, primeira edição, com transmissão pela rádio